Deus do crime. Capítulos 75 ao 78. Dollplay. Havia um clima de feriado natalino nas ruas. Apesar da hora, as pessoas estavam se reunindo para desfrutar de um festival. O novo repórter da estação Abraços, Shin Si-ho, bocejou enquanto observava as pessoas. O diretor assistente, segurando a câmera, perguntou com um sorriso: Repórter Nin, você teve uma noite longa? Bah! Estou tão cansado que parece que meus ossos vão quebrar. De começo tentei dormir até tarde, mas não deu certo. Nós somos como hienas procurando por carniça. Shin Si-ho estava sofrendo com a vida de ser um trabalhador de meio período. Então teve que ir em busca de entrevistas com um diretor assistente, ao invés de um cinegrafista profissional. Ele queria estar no comando de um programa popular de assuntos atuais. Essa oportunidade poderia estar surpreendentemente perto. Shin Si-ho se levantou do assento. Era a hora dos investigadores começarem a trabalhar. Fortaleça seu espírito. De agora em diante, vamos à batalha. O diretor assistente limpou a mão na camisa e perguntou: Mas repórter Nin, a que incidente nós vamos agora? Ah, preciso restaurar meu ânimo. Eu não expliquei. Partes de corpos decepados foram encontrados ontem de manhã. Os braços e as pernas estavam sendo usados para decorar uma árvore de Natal. Isso já foi noticiado à mídia. Acho que provavelmente irá ao ar amanhã. Vá. Sorte grande. Um bastardo completamente psicótico. De qualquer forma, não vi nada sobre isso ainda. Shin Si-ho estalou a língua com uma expressão arrependida. Ele não sabia como o diretor assistente conseguiu esse emprego. Ele nem mesmo sabia como funciona a imprensa. Claro que não. Que dia é hoje? Natal. O que aconteceria se houvesse uma notícia assim hoje? Em um dia como hoje. O conteúdo da televisão deve ser confortável e caloroso. O diretor assistente concordou com uma expressão de que tinha entendido. Então, Shin Si-ho riu e disse: Claro. Isso é apenas para as grandes transmissoras. Não precisamos nos preocupar com a opinião pública. Então vamos fazer a transmissão hoje. Você recebeu permissão do chefe? Claro. Esta noite, seremos os primeiros a informar sobre este incidente. Durante a Golden Hour. Então, filme direito. Não teremos tempo para edições. Sim. Entendido. Era a hora da entrevista. Shin Si-ho e o diretor assistente chegaram à cena do crime. Mas a polícia os deteve. Eles mostraram a identificação de repórteres e procuraram por Cho Kang-suk. Detetive Cho. Esta é uma cobertura da estação Abraços. Cho Kang-suk saiu do meio da multidão com uma expressão séria. Outra cobertura. I go. Você novamente. Shin Si-ho riu de Cho Kang-suk e concordou. Uau! Quem é esse? Se não é o detetive Cho Kang-suk. Você parece estar sempre ocupado. Haha. Claro. Cho Kang-suk não se sentia muito confortável com os repórteres. Uma entrevista agora será difícil. Só posso passar um relatório breve do caso no momento.
Essa era a resposta padrão perfeita. No entanto, Shin-se-ho não ficaria satisfeito com isso. Não podemos ver os corpos? Eles serão cobertos com um mosaico durante a transmissão. Desculpe. Creio que isso não poderá acontecer, já que já foram enviados para o necrotério. A voz de Kang-suk estava mais suave do que quando se encontraram na cafeteria. Kang-suk não gostava disso, mas estava de plantão. Shin-se-ho cobriu a boca com a mão e sussurrou. Eu realmente não posso ver isso? Ah. Certo. Há um boato de que você agora está em uma posição importante. Se não se importar, fale sobre isso então. Kang-suk confirmou que o homem segurando a câmera também estava segurando um gravador de áudio. Se ele cometesse qualquer erro, então iria aparecer no noticiário. O cansaço por ter ficado acordado pela noite toda começou a surgir de uma só vez. Como o repórter conseguiu descobrir isso? Os rumores eram surpreendentemente assustadores. Talvez ele soubesse sobre a existência do deus do crime. Mesmo assim, Kang-suk precisava ficar de boca fechada. Me desculpe, mas está fora de meu alcance. Eu lhe darei a entrevista e deixarei você filmar tanto quanto for possível. Embora seja impossível levá-lo até a cena do crime. Você poderá imaginar a imagem diante da situação. Shin-se-ho sorriu. Ele sabia que a polícia estava escondendo algo. Mas agora, queria informações sobre esse caso. Ele precisava desenhar uma linha precisa sobre o que queria obter. Então vamos a uma cafeteria por perto para conversarmos. Vou pagar o café. Até porque eu tenho um cartão corporativo. Haha. Então, Shin-se-ho enviou o sinal secreto para o diretor assistente. Conforme tinham decidido anteriormente. O diretor assistente sumiu da visão de todos e foi para um local próximo. Kang-suk viu isso e perguntou. Onde o cinegrafista foi? Ele de repente precisou ir ao banheiro. Entendo. Shin-se-ho riu internamente. O que? Não mostrariam a cena do crime? Ele trouxe a câmera equipada com uma lente especial, que custou vários milhões de won. Seria como tirar uma foto com os próprios olhos. Ele poderia fazer algo sujo para receber algo em troca. Esse era Shin-se-ho. Eu tenho uma ligação. Espere apenas um minuto. Kang-suk olhou rapidamente para o smartphone. Shin-se-ho notou que a expressão de Kang-suk mudou quando confirmou quem estava ligando. Cheirava a um furo de reportagem. Ele estava certo. Quem estava ligando era o deus do crime. Sim. Aqui é Cho Kang-suk. Olá. Detetive Cho Kang-suk. Não. Devo dizer Feliz Natal? Desta vez, era a voz de Kim Do-sik. Era estranho. Mesmo Kang-suk sabendo quem era. Como essa pessoa mudava de voz? O que está acontecendo? Não acredito que você ligaria apenas para dizer olá. Não seja tão agressivo. Eu sou meio tímido. Ao invés disso, preparei um presente de Natal especial para a polícia. Quero devolver a bomba que não entreguei no outro dia. Onde está? Você já recebeu algumas bonecas de presente de alguém? Mas eu ainda não comecei a agir. Bonecas? Ah.
Kang-suk arregalou os olhos quando percebeu o que a outra pessoa queria dizer. O deus do crime estava falando sobre a cena do crime atual. Não vai haver nenhuma festa com fogos de artifícios? Então, coloquei a bomba lá. Detetive Kang-suk. Espere um pouco. Não me diga. Você devia se apressar. 5 minutos. Coou. Kang-suk soltou um gemido estranho. Isso era uma vingança por tentarem prendê-lo? Era confuso. Depois do aviso, a pessoa desligou. Kang-suk correu até um policial e disse: Nós temos que sair daqui. Uma bomba. Diga às pessoas para saírem do local agora mesmo. B bomba. O policial rapidamente entendeu as palavras de Kang-suk. Por sorte, havia um bloqueio na área. Então o acesso de civis estava sob controle. Shin Se-ho assobiou enquanto sentia a atmosfera e caminhava até Kang-suk. Uiu. O que está acontecendo tão de repente? Você recebeu um aviso de ataque com bomba por perto. Kang-suk cometeu um erro. Ele havia se esquecido dessa pessoa durante a ligação. Desculpe. Mas o repórter Shin Se-ho também deve se retirar do local. Existe ameaça de uma bomba instalada por aqui. Voa. Quem ligou agora há pouco? Parece que você conhecia a pessoa. A polícia está com um agente infiltrado em alguma organização de terroristas? Posso acreditar nisso? Agora não é hora de conversar. Isso parece uma brincadeira? Bomba! Você quer que sua cabeça exploda? No final, Kang-suk perdeu a paciência. Shin Se-ho recuou silenciosamente, como um cachorro com o rabo no meio das pernas depois de levar um chute. No entanto, seu corpo tremia de alegria. Seus sentidos sempre lhe diziam algo. Algo estava acontecendo nesse local. Seria um furo que poderia surpreender o mundo. O diretor assistente, que instalou uma câmera no telhado de um edifício que ficava a 200 metros da cena do crime, não conseguia parar de espirrar. Ah, está frio. Estava muito mais frio do que o normal, já que ele estava em um lugar alto. Ah! Aquele maldito Shin Se-ho. Quem quer ser um diretor assistente? Quando eu for promovido. Ele resmungou enquanto ajustava o foco da câmera. Mas então, notou algo estranho. A forma como a polícia estava reunida na cena do crime não era comum. Parecia que estavam fugindo. O diretor assistente ficou intrigado. Nesse momento, chegou uma mensagem de Shin Se-ho. Sorte grande. Há uma ameaça de bomba no local agora mesmo. Se você achar o culpado, será um enorme furo de reportagem. Fique bem perto do local. Uma bomba. Não. Então eu. O diretor assistente ficou atordoado. Mesmo se estivesse a 200 metros de distância, não sabia que força teria a explosão. Ele poderia acabar morrendo por causa da explosão. Mas Shin Se-ho queria que ficasse e capturasse a cena da explosão da bomba? No entanto, as pessoas precisavam correr riscos para conseguir bons furos. Ele não era um cinegrafista dedicado, mas estava nessa posição há 5 anos. O seu coração de jornalista começou a bater mais forte. Era como ser um repórter em uma zona de guerra. Sim. Um homem só vive uma vez. Hoje vou fazer o melhor vídeo da minha vida. O diretor assistente concentrou a câmera na cena do crime e esperou silenciosamente. Em pouco tempo,
A polícia havia evacuado. A rua estava vazia. Aquela pessoa. A pessoa estava vestida de forma estranha. Ele estava usando uma máscara de fantasma da ópera no rosto e uma jaqueta de couro. Também segurava um enorme cano de ferro em uma mão. Não me diga. Terrorista? O diretor assistente engoliu em seco. Talvez essa fosse uma ótima cena. Nesse momento, algo estranho aconteceu. O homem não identificado, com máscara do fantasma da ópera, olhou para onde o diretor assistente estava. Uma coincidência? Ele estava a 200 metros de distância. Sem uma lente de foco. Uma pessoa ficaria mais pequena que uma formiga. No entanto, ele estava olhando para o lugar certo? Uma gota de suor escorreu pelo nariz do diretor assistente. Sick. No entanto, não foi uma coincidência. O homem mascarado sorriu e passou o polegar pelo pescoço. Ick! Ele sabia. Essa pessoa sabia que ele estava filmando. O diretor assistente se escondeu com medo. Agora. Esta é a cena onde a polícia estava. Taiyuki falou com uma expressão satisfeita. Mas e essa mosca voando aos redores? Ele usou a habilidade de espionagem para verificar se alguém estava por perto. A expansão do alcance da habilidade de espionagem só poderia ser usada uma vez por dia. Ele notou que alguém estava filmando o lugar do telhado de um prédio, que ficava a 206 metros de distância. Talvez fosse um jornalista ou algo assim. Taiyuki sorriu e passou o polegar pelo pescoço, fazendo um gesto ameaçador. Parecia que teria que lidar com isso depois de analisar o local. Talvez isso não seja tão ruim. Ele planejava apresentar o deus do crime para a mídia mais cedo ou mais tarde. Talvez essa fosse uma boa oportunidade. Então, vamos desenhar uma foto. Se desenhasse o local usando a falsificação, então poderia desenhar uma imagem poderosa, que apresentaria uma reconstituição da cena. Era basicamente como psicometria. Ele poderia ver vestígios do passado. Taiyuki foi até a árvore que tinha sido decorada com partes de corpos e murmurou. Os corpos já foram retirados. Mas a árvore ainda está aqui? Ainda havia sangue em alguns lugares. Ele desenharia a imagem residual com base nisso. Cavalete ok. Bloco de folhas ok. Tintas ok. Depois que tudo estava preparado, Taiyuki ativou a habilidade de falsificação. Ele começou a desenhar com uma postura relaxada, como se fosse um artista pintando uma paisagem. Nesse momento, uma estranha ilusão surgiu diante dos olhos de Taiyuki. Ugh! É a segunda vez. Mas ainda não me acostumei com isso. Uma mulher estava deitada em uma mesa de operação, o rosto distorcido de dor. Mas isso não era tudo. Do outro lado, uma pessoa. Eu. A imagem desapareceu. Obviamente, isso não havia acontecido no local em que Taiyuki estava. Talvez fosse o local onde foi feito o desmembramento. Cirurgia. A habilidade de falsificação encontrou uma imagem intensa. O trabalho foi concluído no modo automático. Taiyuki engoliu em seco e olhou para o trabalho terminado e murmurou em voz baixa. Ah! Essa é a razão. Não é apenas um incidente de assassinatos com mutilação. Ele havia encontrado a verdade sobre o caso do Dollplay. Taiyuki terminou de desenhar a imagem e se retirou do local imediatamente.
embora a máscara cobrisse seu rosto. Ainda seria arriscado se encontrar com Kang Suk. Talvez eu deva encontrar outro disfarce. Ele tomou a máscara de um dos convidados do Circo da Morte. A textura da máscara de gesso não era ruim. É melhor do que usar uma meia na cabeça. Isso não melhora a atmosfera? É mais divertido do que brincar com bonecas. Taiyuki olhou para a imagem que tinha desenhado enquanto olhava para a árvore de Natal. Era uma pista que ele conseguiu usando uma de suas preciosas bombas. Claro! Isso era valioso. Então vou começar a perseguir o Dollplay seriamente a partir de amanhã. Mas em primeiro lugar, devo fazer algo a respeito da testemunha. Taiyuki pegou o cano de ferro. Se virou e se dirigiu ao prédio onde a testemunha estava. Quando chegou ao telhado, viu duas pessoas. Taiyuki se escondeu atrás de uma parede e escutou a conversa. Eu concluí que a bomba não funcionaria. Então vim correndo para cá. Sim. O que você conseguiu? Isso. Alguém que se parecia com um criminoso estava caminhando. Então eu me assegurei de focá-lo com a câmera. Oh! Com John Yuki. Isso com certeza renderá. Taiyuki olhou para o homem que estava elogiando o diretor assistente. Com John Yuki. Ele não precisaria usar a habilidade de espionagem para descobrir o nome do homem que estava falando. Taiyuki sabia quem era. Voa! Não achei que encontraria Shin Se-ho aqui. Era um pouco desagradável chamar isso de relacionamento. Mas Taiyuki conhecia Shin Se-ho. Ele era um homem que visitava Taiyuki na prisão diariamente, fazendo perguntas que não respeitavam sua privacidade. Taiyuki ficou aborrecido com esse comportamento. Então passou a recusar todas as visitas. Ele era um inimigo que esperava pelas visitas de seu Ahn e a interrogava à força. Em outras palavras, era um homem que venderia a própria alma por um furo de reportagem. Espere um pouco. Taiyuki se lembrou de algo estranho. Em sua vida passada, a mídia revelou que Ahn era sua irmã e transformou a vida dela em um inferno. Ele se lembrou de que Shin Se-ho sempre corria atrás de seu Ahn. Talvez. Taiyuki lançou um olhar frio em direção de Shin Se-ho. Pelo bem de um furo de reportagem. Ele mesmo cometeria um crime. Eu devia aproveitar isso ao máximo. Shin Se-ho estava com Kwon Jong-yuki. Deixe eu ver o vídeo que você filmou. Isso. O que foi? Por que você parece estar assustado? Que tipo de grupo islâmico terrorista você filmou? Shin Se-ho falou com excitação aparente. Um vídeo mostrando um terrorista. Ele poderia imaginar o valor que isso teria. No final, Kwon Jong-yuki explicou o que aconteceu. Shin Se-ho ficou com raiva depois de escutar tudo. Ficou maluco? Você estava olhando para a pessoa ao invés da câmera? Esse prédio está a 200 metros de distância. Como ele poderia ver seu rosto? Realmente. O homem mascarado obviamente me viu e sorriu. Shin Se-ho estalou a língua e balançou a cabeça. Você filmou tudo direito? Sim. Confirme. Repórter Nin. Sim. Vamos ver que tipo de bastardo temos aqui. Máscara do fantasma da ópera? Você acha que é um fantasma ou algo assim? Shin Se-ho franziu a testa devido ao grito súbito de Kwon Jong-yuki. Você quase me matou de susto.
Por que está fazendo tanto barulho? Um fantasma apareceu ou coisa assim? E isso? Repórter Nin. Atrás. O que está atrás? Arg. Shin-se-ho olhou para trás e se assustou. Um homem mascarado estava caminhando na direção deles com um cano de ferro nas mãos. Você deveria ter acreditado em seu subordinado. Pelo menos poderia fugir assim. O que você é? Alguém que gosta de roubar. Dar golpes. Falsificar. Trapacear. Usar a violência. Ah. Eu também gosto de bombas. Shin-se-ho arregalou os olhos. O homem de repente colocou uma pedra no chão e a esmagou. Vou ter de verificar se suas cabeças são mais resistentes que esta pedra quando são atingidas por um cano de ferro. Essa era uma ameaça várias vezes mais realista do que uma ameaça com armas ou facas. Você vai nos matar? O homem mascarado. Seu Taiyuki. Aproximou-se lentamente de Shin-se-ho. Os rostos de Shin-se-ho e Kwon Jong-yuki ficaram preenchidos com terror enquanto eles recuavam. Seus olhos fixos no cano de ferro o tempo todo. De repente, chegaram a um ponto onde não poderiam mais recuar. Tomem cuidado. Seria engraçado se vocês caíssem. Repórter da estação Abraços. Shin-se-ho. Eu queria te conhecer há um bom tempo. Sei como você sabe meu nome. Pode ficar tranquilo. Não vou te machucar. Só quero fazer um acordo. Acordo? Sim. Primeiro, apague tudo que há na câmera. E se me fizer alguns favores? Então vou te dar um grande furo de reportagem. Shin-se-ho engoliu em seco. A pessoa à sua frente parecia com um monstro que tinha saído de um filme. Mas estava fazendo uma oferta assim. E eu quero falar com você em particular. Ele queria que o diretor assistente se retirasse. Shin-se-ho concordou. Entendido. Kwon Jong-yuki. Vá para algum canto e tampe seus ouvidos. Sim. Sim. Para o outro lado do telhado? Sim. Depois que Kwon Jong-yuki desapareceu, Taiyuki fez sua proposta com um olhar satisfeito. Os dedos de Shin-se-ho começaram a tremer. De acordo com o homem mascarado, ele forneceria um furo de reportagem enorme, que abalaria toda a mídia coreana. E isso é verdade mesmo? Ah. Não, isso é real? Depende de você aceitar minha proposta ou não. Mas acho que você seria apenas um idiota se recusasse. Shin-se-ho tomou uma decisão rápida e precisa. Ele correu até o diretor assistente que estava em um canto. Pegou a memória da câmera e entregou para Taiyuki. Obrigado. Então, em breve entrarei em contato com você. Espere um pouco. Shin-se-ho pegou um cartão em sua carteira. Me ligue por este número. Você realmente quer que eu transmita sobre o assassino do banheiro? Taiyuki riu. Esse era o apelido que a mídia usava para o caso do Ippo. Sim. Pense nisso como um adiantamento. Oh meu Deus! Quando souberem que o assassino era um policial. Claro. Vou te entregar as provas. Bem. Posso enviar tudo para o endereço deste cartão? Sim. Sim. Shin-se-ho percebeu que o homem diante dele poderia ser considerado um tesouro inestimável.
Claro. Se você quebrar as minhas regras, então algo de ruim pode acontecer. Claro. Mas... fantasma. Haha. Pensei nesse nome desde que você está usando uma máscara do fantasma da ópera. Quero dizer... posso te chamar de fantasma? Taiyuki riu e balançou a cabeça. Fantasma. Não era um apelido ruim. Estou bem com isso. É então. Vá em paz. Shinshiro se curvou. Assim. O acordo com o repórter da estação Abraços. Shinshiro. Foi feito. Em breve. O público saberia da existência do fantasma. O deus do crime. Kang-suki estava com olheiras quando voltou para o orfanato. Taiyuki deu uma pausa nas brincadeiras com as crianças e perguntou. O Kang-suki 1. Você já terminou seu trabalho agora? Sim. Por causa de um bastardo insano. Ou você deve estar com problemas. Taiyuki. Que sabia exatamente o que havia acontecido com Kang-suki. Riu modestamente. Após o acordo com Shinshiro, Taiyuki fez uma brilhante explosão acontecer. Conforme o prometido. Claro. Não foi a bomba especial de Kim Tai-sung, mas algo que poderia ser comprado com 3.000 won. Era um conjunto de fogos de artifícios. Ainda assim, a polícia conseguiu recuperar uma das 4 bombas restantes. Então não saíram perdendo. O sofrimento da polícia não acabaria com apenas isso. No ano novo, quem tentasse encobrir o incidente do Ippo poderia acabar perdendo o cargo. E além disso, a posição de Kang-suki, como aquele que prendeu o Ippo, se tornaria ainda melhor. Tudo estava acontecendo de acordo com os planos de Taiyuki. Então, devo acabar com o dollplay. Taiyuki pensou nisso enquanto jogava dados. O quê? Outro 12? Ele está trapaceando. Não está? Pare de se mexer. Debaixo dele. Olhe nas calças dele. Taiyuki agarrou a cabeça de um menininho que estava gritando. Em um momento havia algo como dezenas de milhões de won empilhados diante de Taiyuki. Claro. Era tudo dinheiro falso. No tabuleiro, os hotéis e prédios de seu Taiyuki estavam empilhados, formando uma montanha. A habilidade de apostas afetava coisas como jogar dados. Então ele comprou Seul, Nova York e Londres. Não seria fácil perder. Ah! Não quero mais. Taiyuki lambeu os lábios. Não era fácil brincar com crianças. Oh! Taiyuki. Você não é muito bom nisso? Que tal seguir esse caminho? I go. Um policial está recomendando que eu viva em jogos de azar ilegais. Hey! Estou falando de administração. Administração. Administração? Eu estava pensando em algo do tipo. Bom. Ano que vem você estará no 3º ano. Então é hora de pensar no futuro. Isso me lembra. Onde está a Han? Ela está dormindo com as crianças. Seu Han estava deitado em uma cama com Song Yi-mi, que tinha voltado ao orfanato em estado de choque. Kang-suki suspirou.
Ha! No final, nosso encontro terminou assim. Graças ao novo caso, ele ficaria mais ocupado a partir do dia seguinte. Mas antes disso, algo precisava ser feito. Kang Suk colocou uma caixa de isopor pesada que estava segurando no chão e a abriu. Teremos churrasco essa noite? As crianças que ouviram se animaram. Dentro da caixa estavam 20 quilos de carne de porco. Depois de um longo Natal. Era dia 26 de dezembro. Ainda havia uma semana de férias de inverno. Mas Taeyuki precisava fazer algo. Então, vamos entrar em contato com essas crianças primeiro. Taeyuki ligou para Kang Yan-seung. 2 dias antes, Kang Yan-seung concordou com a proposta de trabalhar para Taeyuki por 2 milhões de won. É o chefe. Você tem algo para mim? Sim. Quantas pessoas pode mover hoje? Cerca de 7 a 8. Isso é pouco. Se eu dobrar o valor, você pode reunir cerca de 20 pessoas? Hat. Dobrar, entendo. Então devo reunir todos lá? Taeyuki concordou e desligou o telefone. Isso era o suficiente. Ele poderia pagar 4 milhões de won por 20 pessoas. A bomba nuclear seria um investimento de longo prazo. Depois de 1 hora, todos se reuniram no lugar onde Taeyuki havia os encontrado pela primeira vez. Yun-min. Quem é essa pessoa? Para alguns dos membros, era a primeira vez vendo Taeyuki. Kang Yan-seung olhou com raiva. Essa pessoa. Dinheiro. Não. Empregador. Eu vou falar com ele por enquanto. Sim. Entendido. An-seung sentiu o cheiro do dinheiro de Taeyuki e se aproximou. Chefe. O que devemos fazer? Primeiro, Taeyuki tirou 5 milhões de won do bolso. Uhul! Tanto! 1 milhão de won será o orçamento do trabalho. Distribua tudo corretamente e faça o que eu mandar. Ah! Sim! Entendido. An-seung lambeu os lábios. Então, vou explicar o que seu grupo deve fazer. Vocês vão para todos os orfanatos de Seul e descobrirão sobre pessoas desaparecidas recentemente. Você não pode ligar para eles e perguntar? Era uma pergunta normal. Mas esta era uma informação que não poderia ser obtida. A menos que alguém fosse ao local pessoalmente. Claro que posso. Mas vamos pensar de forma simples. Sua esposa fugiu de casa e agora alguém está perguntando se ela te abandonou. O que a maioria das pessoas responderia? Minha esposa não saiu de casa. Exatamente. Este é apenas um exemplo. Pense nisso. Cold. O chefe definitivamente tem razão. Eu também ficaria envergonhado e não falaria a verdade. Era por isso que resolver os casos de violência doméstica era tão difícil. Era difícil fazer julgamentos pelo telefone. Então o assistente social deveria visitar os lugares diariamente. Ao agir como uma família feliz, a pessoa poderia facilmente se livrar de todas as acusações. Kang Yan-seung concordou. Existem aproximadamente 40 orfanatos em Seul. Então cada pessoa será responsável por 2 deles. Por favor, não encontrem apenas os responsáveis pelos orfanatos. Também falem com as crianças neles.
Taiyuki então notou a aparência de todos. Eles pareciam pessoas suspeitas. Em qualquer caso, faça o máximo possível para descobrir se alguma criança desapareceu. Entendido. Kang Yanseong se curvou educadamente. Eles levariam umas 2 ou 3 horas para fazer isso. Mas cada pessoa poderia ganhar 100.000 won. Seriam mais de 30.000 won por hora. Claro. Metade do dinheiro ficaria com o líder, Kang Yanseong. Uhul! 2 milhões de won por um dia de trabalho. Chefe! Juro minha lealdade eterna. Kang Yanseong se levantou de onde estava e passou as instruções de Taiyuki aos seus subordinados. Taiyuki riu enquanto estava sentado em uma cadeira, analisando todos os membros da bomba nuclear. Os homens de Yanseong se espalharam por todos os orfanatos de Seul, de acordo com as ordens dele. Kang Yanseong gritaria com qualquer um que voltasse de mãos vazias. Se vocês forem e simplesmente pedirem por coisas estranhas, então irão parecer suspeitos. Comprem algumas caixas de bebidas vitamínicas e finjam que querem fazer algum trabalho voluntário. Limpem os banheiros. Brinquem com as crianças e consigam as informações. O plano do Yunin é realmente bom. Kang Yanseong não se tornou um dos líderes da gangue apenas por ser bom de briga. Ele também possuía uma cabeça surpreendentemente boa. Os gangsters compraram bebidas vitamínicas e foram para os orfanatos. A desculpa funcionou bem, já que todos eram estudantes do ensino médio. Você está aqui para fazer trabalho voluntário? Sim. Estudo na escola de... As pessoas lançavam olhares suspeitos, mas concordavam depois de confirmarem a carteirinha de estudante. O que precisamos é... Ficarei feliz em fazer qualquer coisa. Vou até mesmo limpar os banheiros. É? Entendo. Faça isso então. Por favor. Depois de alguns momentos. Estudante. Você é mais honesto do que parece. Coma estes lanches e descanse um pouco. Você já fez trabalho voluntário por 4 horas. Ah. Obrigado. Aliás, há quanto tempo a nona já está aqui? Assim. Cada um dos subordinados de Yanseong começou a reunir informações. Graças ao plano de Kang Yanseong, foi surpreendentemente fácil fazer isso. Os dados foram conseguidos rapidamente. Chefe, este é o relatório parcial. Bom. E aí? Kang Yanseong tinha apresentado um mapa de Seul cheio de marcações antes de explicar tudo. Há um total de 44 orfanatos em Seul. Esses 30 lugares são onde a pesquisa já foi concluída. O resto logo será concluído. Então, quantas pessoas estão faltando? Isso é meio estranho. Na maioria dos orfanatos as crianças fogem quando estão chegando à idade de deixar o lugar. Eu analisei algumas coisas e esse era o maior ponto em comum. É o mesmo em cada um dos orfanatos. Taiyuki tocou no queixo e pensou na investigação de Kang Yeseung. Havia uma coisa que chamou sua atenção. Então, por que não relataram isso para a polícia? A razão é a mesma em todos os lugares também. As crianças já estavam para partir de qualquer maneira. A polícia não deu ouvidos a ninguém, já que se tratavam apenas de órfãos. Existem centenas de crianças que desapareceram no último ano. A polícia da Coreia do Sul só se preocuparia com o desaparecimento de crianças que possuem pais. Mas essas outras crianças eram órfãs e, além disso, viviam em orfanatos. Então vamos esperar os outros relatórios para tomar qualquer decisão. Sim.
Entendido. Depois de 3 horas, todas as informações dos orfanatos foram completamente reunidas. No final, foi concluído que, em 40 dos 44 orfanatos, aconteceram desaparecimentos. Esse seria um grande número se fossem feitas estatísticas. Ninguém foi aos orfanatos para investigar sobre as pessoas desaparecidas? A mesma pessoa em todos os lugares. Talvez não tenham investigado direito. Entendo. Então estão tratando isso com total descaso. Os gangsters também descobriram a data de desaparecimento das crianças. Taiyuki balançou a cabeça com uma expressão satisfeita. Eles fizeram um trabalho melhor do que o esperado. Taiyuki pegou um pacote de notas de 50.000 won e entregou para Kang Yan-seung. Era uma enorme quantia de 5 milhões de won. E isso? Pense nisso como uma bonificação. Você fez melhor do que eu esperava. Mas não pense em ficar com todo o dinheiro. Dívida-o. Estou ansioso pelo nosso próximo trabalho. Obrigado. Chefe. Pode ter sido um investimento excessivo. Mas Taiyuki não deveria economizar cenouras enquanto atraía coelhos. Agora, Kang Yan-seung tentaria fazer tudo o que Taiyuki pedisse com ainda mais esforço. Kang Yan-seung se levantou de onde estava sentado completamente impressionado e se retirou. Quando Taiyuki ficou analisando o mapa sozinho, notou algo estranho. Não me diga. Ele tirou uma caneta do bolso e marcou a pessoa mais velha que estava faltando. Um resultado surpreendente surgiu. Estava um pouco estranho. Mas um círculo foi formado. Era impossível que isso tivesse acontecido por coincidência. Não são desaparecimentos, são sequestros em série. Mais de 40 crianças, obviamente. Uma dessas vítimas é Kim Soubin. Kim Soubin tinha sido sequestrada relativamente tarde. Mas se o seu braço foi encontrado decepado. Então as outras crianças. Taiyuki ficou atordoado ao perceber a verdade ridícula. Acorde, seu Taiyuki. Deve haver alguma pista. Taiyuki bateu nas bochechas com ambas as mãos. Tinha que haver algo que poderia usar para encontrar um sequestrador em série. Ele tinha que descobrir. Taiyuki usou a variação de voz. Variação de voz foi usado. Pode imitar a voz de Kim Bun-soo. A voz de Kim Bun-soo era melhor para esse tipo de coisa. Taiyuki ligou para o orfanato de onde desapareceu a primeira pessoa. Então, a voz de uma mulher de meia idade soou. Olá? Eu sou um oficial de assistência social do Departamento de Saúde e Bem-Estar de Gangseong-gu. Ah! Obrigada pelo seu trabalho duro. Aconteceu alguma coisa? A voz da mulher que atendeu a ligação estava estranhamente sedutora. Talvez fosse por causa da voz de Kim Bun-soo, que era popular entre as mulheres de meia idade. Devido a um incidente recente. Há uma pesquisa relacionada ao bem-estar infantil acontecendo. Eu queria saber se você notou algo estranho que tenha acontecido no dia 7 de outubro. Naquele dia? Você pode esperar um momento? Vou encontrar os registros. Sim. Funcionou muito bem. Kim Bun-soo atuava como um rei em dramas históricos. Já que sua voz profunda sempre passava uma estranha sensação de confiança. Não houve nenhuma visita naquele dia. Mas houve um exame médico no Centro Médico T. Você está falando disso? Centro Médico T. Sim. Isso mesmo. Obrigado pela resposta. Isso fará o orfanato ser prejudicado? Claro que não. Não se preocupe. Taiyuki ligou para outro orfanato. Desta vez,
Ele apenas perguntou quando visitaram o Centro Médico T. Depois de ligar para todos os orfanatos. Taiyuki suspirou e encostou em sua cadeira. Todos desapareceram um pouco depois de algum exame. Não havia evidências. Mas ele podia sentir isso. Taiyuki se levantou. Parece que preciso de ajuda da grande mama. Faltava apenas uma coisinha para ele encontrar a verdade que ninguém tinha revelado ainda. Kang-suki e Yun-ho estavam conversando sobre o incidente. Sunbai. Eu não disse isso há 3 dias? Ainda não terminei de falar. Ouça. De qualquer forma. Procuramos pistas e testemunhas usando a mídia e... Até agora. Nada. Surgiu uma boa pista sobre um homem usando uma máscara enquanto comprava uma serra, uma lona e um recipiente de plástico. Mas ele pagou em dinheiro e se moveu de forma que não foi capturado pelo sistema de câmeras do local. Então não temos como identificá-lo. 1. A loja fica longe da cena do crime? Cidades completamente diferentes. Isso realmente parece suspeito. Não havia nenhuma testemunha ou pista. Nesse momento, Kang-suki se levantou e bateu no peito. Não importa quão trivial seja qualquer pista. É nosso trabalho tirar o máximo de tudo. Se a polícia desistir, então o caso ficará sem solução para sempre. Eu quero resolver este caso. Os olhos de Joe e Yun-ho brilharam. Faz muito tempo desde que você ficou assim. Há algo de estranho na minha mente. Outro dia você não falou sobre uma demonstração de vanguarda usando bonecas? O artista trocou os braços e as pernas delas. Eu disse isso? Você certamente disse. E houve uma outra pessoa falando sobre algo semelhante. Quem? O deus do crime. Haha. Joe Yun-ho riu amargamente depois de escutar isso. Ele disse que isso parecia uma brincadeira com bonecas. Obviamente. A polícia está chamando isso de assassino da árvore de Natal mutilada. Brincadeira com bonecas? Os braços e as pernas das pessoas foram cortados e usados para decorar uma árvore de Natal. Se mudassem o foco para bonecas, então definitivamente havia alguém que apresentou algo semelhante. O nome da pessoa era... Sim. O artista sobre quem você falou no outro dia. Eu fiz algumas pesquisas na internet. Aqui. Kang-suki mostrou a tela de seu telefone. Eram algumas fotos da pessoa famosa e de seu trabalho. Os braços e as pernas das bonecas foram cortados e trocados, criando uma atmosfera bizarra. Como é? Parecido? Voa. Mais uma vez. Acho que os sentidos do Sunbai são realmente ótimos. Claro. Isso não é nenhuma evidência de que seja o assassino. Pode ser simplesmente uma coincidência ou alguém o imitando. Mas não vale a pena fazer uma visita? Você quer ir agora? Bem, isso esteve em minha mente por algum tempo. Curiosamente, as duas pessoas estavam participando das mesmas investigações desde o caso do Ippo. Joe Yun-ho trabalhava no escritório tentando entender a mentalidade dos criminosos com as provas que conseguiam. Enquanto isso, Kang-suki fazia o completo oposto. Um detetive com uma incrível carreira no campo. Ele julgava tudo depois de ver e tocar nas coisas pessoalmente. Embora isso fosse um pouco ineficiente,
Na maioria das vezes produzia um ótimo resultado. Assim, os dois possuíam estilos opostos e, mesmo assim, trabalhavam estranhamente bem juntos. Em primeiro lugar, vamos conversar e montar uma opinião. Você pode deixar óbvio que ele é um suspeito. Sunbai. Eu trabalho com isso fazem 7 anos. Não vou fazer assim. Ok. Então devemos chamar um táxi. Podemos ir no meu carro. Kang-suk balançou os ombros. Ter um carro deixava as coisas muito mais fáceis do que o esperado. Se ele se casasse, compraria um carro. Naquele momento, o rosto de Han surgiu em sua mente, fazendo com que Kang-suk tossisse. É aqui? Parece que sim. Esta é a oficina do artista Yoo Ho-jin. A propósito, é bastante peculiar. Era um edifício com um telhado cor pastel e tijolos cor-de-rosa. Parecia que estavam olhando para uma casa de bonecas. Kang-suk riu assim que saiu do carro e viu o nome em uma placa na frente da casa. Casa das Bonecas. Era um nome realmente apropriado. E também havia algo escrito com letras finas. O lugar para minhas bonecas amadas. O artista parecia estar vivendo algo parecido com a vida de uma boneca. Kang-suk bateu na porta cuidadosamente. Quem é? Uma voz amalucada e enfadonha soou. Como um disco de vinil quebrado. Detetive Kang-suk. Da delegacia de polícia de Gangdong. Desculpe. Mas você é o mestre Yoo Ho-jin? Isso mesmo. O que está acontecendo? Ele era um homem magro. No início dos 40 anos. A porta foi aberta ligeiramente. Uma mão um pouco descascada apareceu. Houve um incidente estranho e ouvi dizer que o mestre Nin era um especialista em bonecas. Então gostaria de falar com você. Kang-suk tirou o distintivo da polícia do bolso e o mostrou. Os olhos de Yoo Ho-jin espiaram através da fresta da porta. Você tem um mandato? Desculpe. Mas ainda não tive tempo de pedir um. Estou ocupado com o trabalho. Pode voltar depois? Com essas palavras, Yoo Ho-jin tentou fechar a porta. No entanto, Kang-suk foi mais rápido. Ele colocou o pé na fresta da porta e depois a abriu completamente. O que você está fazendo? A polícia invadindo minha casa. Só irá demorar um pouco. Kang-suk gemeu quando entrou na casa. Havia uma cena bizarra ali. Bonecas. Dezenas de braços e pernas de bonecas cortados. Alguns globos de vidro estavam rolando na mesa de trabalho. Olhando mais de perto, eram os olhos das bonecas. Havia uma grande serra de aço inoxidável no chão, misturada com os membros das bonecas. E isso? Então, Yoo Ho-jin gritou com o rosto chateado. Você invadiu minha oficina sem permissão. Esta é, obviamente, uma invasão domiciliar. Jo Yun-ho pegou um dos braços e disse: Sunbai. São apenas bonecas. Havia uma bacia de plástico cheia com o que pareciam ser as cabeças das bonecas. Não havia evidência de nenhum humano mutilado na oficina. O seu pressentimento estava errado? O rosto de Yoo Ho-jin estava vermelho de raiva. Mestre Nin.
Me desculpe, mas pode dar uma olhada nessas fotos? Não. Eu disse para sair daqui agora mesmo. 1. A expressão de Oh-ho-jin mudou quando Kang-suk mostrou uma foto da cena do dollplay. O que é isso? É a cena de um crime pelo qual sou responsável. Não se parece com seu trabalho? E Oh-ho-jin contraiu a boca. A atmosfera é realmente semelhante. Isso é o que estou procurando. E é por isso que sou suspeito. Depois de ver minha oficina, deve ter entendido que só trabalho com bonecas. E não com pessoas. Certo? Então sai agora mesmo. A voz de Oh-ho-jin ficou mais suave. Kang-suk suspirou, olhando para as ferramentas da oficina. Deve ter sido Oh-ho-jin quem comprou as ferramentas na loja. Então, isso estava realmente relacionado com bonecas? Naquele momento, um som veio abaixo do chão. Kang-suk confirmou que a expressão de Oh-ho-jin mudou no mesmo instante. Ele se lembrava de ter visto algo assim antes. Os criminosos agiam assim sempre que armas escondidas eram encontradas. Então, Kang-suk agarrou o braço de Oh-ho-jin e perguntou com uma voz tranquila. Mestre Nin, você possui um porão? Eu não tenho. Olhe nos meus olhos e repita isso. Kang-suk sinalizou para Yun-ho vasculhar a sala. Yun-ho concordou sem falar nada e começou. A porta do portão estava escondida sob um tapete. Não foi difícil de encontrar. Kang-suk olhou para a porta com confiança. A falta de poeira indicava que ela era frequentemente aberta. Mestre Nin, desculpe, mas posso entrar e checar as coisas? O rosto de Oh-ho-jin estava branco enquanto seus ombros estavam baixos, parecendo que não tinha mais energia sequer para responder. Kang-suk segurou o braço dele com mais força e desceu ao porão. Havia uma lâmpada piscando dentro da pequena sala, com uma mulher amarrada dentro de uma boneca. Você está bem? Não se preocupe. Sou da polícia. Of. Of. A mulher sacudiu o corpo desesperadamente e bateu a cabeça contra a parede. Esse era o som que tinha soado antes. Kang-suk pegou as algemas e colocou nos braços de Oh-ho-jin. Estou te prendendo por sequestro. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que falar pode ser usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado e o direito de falar por si mesmo quando alguém fizer alguma pergunta. Se não puder pagar um advogado, então um será fornecido. Entende os direitos que possui? Smith. Enquanto Kang-suk estava proclamando a advertência a Miranda, Yun-ho estava soltando a mulher. Você está bem? Oh, obrigada por me salvar. Yun-ho arregalou os olhos quando percebeu quem era. Desculpe. Mas você é Ryu Mi-unva? Sim. Isso mesmo. Sunbai. É Ryu Mi-unva. A atriz que sumiu faz um mês. Ah, sim. Ela foi dramaticamente resgatada de um criminoso pelo detetive Cho Kang-suk. Eles procuraram pelo porão e pelo sótão, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio de pessoas mortas. Kang-suk foi elogiado por Kim Do-sik por ter resolvido o caso de Ryu Mi-unva. Mas não importava como encarassem isso. Ele não sentia que o caso estava solucionado. No final, não encontrou nada a respeito de assassinatos e mutilações.
Joe Yun-ho já estava na sala de interrogatório. Mas Kang Suk não podia mais aguentar. Yun-ho. Me desculpe. Mas vou te substituir. Céus. Um sênior está tentando tirar a tigela de arroz de seu júnior. Sai agora. Ou isso. Ou você pode assistir de lado. Vocês podem ter um bom momento a sós. Vou comer. Yun-ho murmurou antes de desaparecer, deixando apenas Kang-suk e Oh-ho-jin dentro da sala de interrogatório. Kang-suk se sentou na cadeira e olhou para o homem. O artista parecia ter envelhecido 10 anos enquanto olhava para o nada com uma expressão em branco. Antes de Kang-suk falar qualquer coisa, Oh-ho-jin abriu a boca. Detetive Nin. Eu sequestrei Myung-va. Mas não matei ninguém. Não tenho nada a ver com as mutilações. Alguém ficaria psicologicamente abalado quando ficasse algemado em uma sala. Com essa atmosfera, os criminosos costumavam confessar. Então, me conte o motivo pelo qual um artista famoso como você sequestrou Ryu Myung-va. Embora fosse um criminoso, Kang-suk estava tratando como um ser humano. Oh-ho-jin respondeu com um olhar de prazer. Eu queria uma boneca. Boneca? Sim. Não importa quão perfeito seja um humano. Ele ainda não pode ser completamente perfeito. Então decidi fazer a boneca mais bonita do mundo. Kang-suk suspirou. Que tipo de artista era esse? Eu não entendo. Isso não explica o porquê de você sequestrar Ryu Myung-va. Eu queria uma boneca parecida com ela. Uma beleza eterna. Mas não foi fácil. Já que não poderia expressar tudo o que queria. Então eu acho que acabei mantendo-a por muito tempo. Kang-suk lambeu os lábios. Era por isso que ele sequestrou uma pessoa e a manteve em cativeiro? Você não a violentou e também não possui antecedentes criminais. Então deve receber uma sentença de apenas 3 anos. Obrigado. Agora voltei aos meus sentidos. Graças ao detetive Nin. No final, o sonho do artista de fazer uma boneca perfeita foi por água abaixo. Oh-ho-jin de repente chamou Kang-suk, como se tivesse lembrado de algo. Ah! Você pode esperar um pouco? Eu fiquei pensando. Decorando uma árvore de Natal com peças de bonecas. Há 2 anos fiz algo muito parecido. Esse trabalho foi definitivamente comprado por alguém. Kang-suk engoliu em seco. Fale. Talvez eu possa aliviar sua sentença. Oh-ho-jin falou com cautela. Talvez devesse dizer antes de tudo. Quem comprou é da China. Ah! Kang-suk suspirou. Era quase impossível descobrir algo sobre o paradeiro de um estrangeiro. Detetive Nin. Espero que pegue o assassino. De qualquer forma. Sinto muito pelo inconveniente. Por favor. Diga isso à vítima. Sim. O primeiro caso foi resolvido pelo detetive Cho Kang-suk, da segunda equipe de polícia de Gangdong. No entanto, Kang-suk ainda não havia descoberto a resposta para o segundo caso. Esse incidente parecia estar se tornando um tipo de labirinto. Alguma coisa grande parecia estar esperando no final de tudo. O quê? Você achou uma boa maneira de ganhar dinheiro? A grande mama cumprimentou Taiyuki com um leve sorriso.
Ela era dona de uma loja de penhores e também era especialista em falsificação. No entanto, em segredo ela também atuava como receptora de bens roubados e vendedora de informações. Conseguiu as informações sobre o centro médico T que eu pedi? Nesse momento, uma luz estranha brilhou nos olhos da grande mama. Sinto como se estivesse me intrometendo em um castelo. Um comerciante vende bens. O cliente paga. Mas estou ocupado. Então vamos logo. Taiyuki disse isso com um sorriso, fazendo a grande mama rir. Quando ela o conheceu há 6 meses, ele não sabia nada. Mas agora era um criminoso. Claro. Eu consegui. Vai ser um pouco caro. Quanto? 9 milhões. Taiyuki encolheu os ombros. Isso é mais barato do que pensei. Oh meu, suas mãos estão ficando maiores. Você ganhou na loteria ou algo assim? Tenho algo melhor do que a loteria. A grande mama não pediu mais. Se tiver alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, não hesite em me procurar. Taiyuki riu. Claro. A grande mama recebeu o dinheiro de Taiyuki e o guardou em um cofre. Depois disso, ela pegou um monte de papéis em uma caixa abaixo de sua mesa. A transação dos segredos de uma empresa foi concluída. Como se fosse a compra de uma bebida. Posso ler aqui? Sim. Taiyuki se sentou no escritório da grande mama, como se estivesse em sua própria casa. O conteúdo do relatório era bom. 1. Superficialmente, essa parecia ser uma empresa médica que estava atuando de forma nobre. Eles regularmente forneciam apoio médico aos orfanatos da cidade. Até mesmo forneciam medicação gratuita para algumas crianças doentes. No entanto, havia duas coisas incomuns sobre o centro médico T. Em primeiro lugar, a porcentagem de pacientes chineses era estranhamente alta. Era dito que existia um grande número de coreanos ricos vivendo na China, e que frequentemente visitavam o centro médico T para passar por cirurgias complicadas. Mesmo assim, era uma proporção esmagadora se comparado com os outros pacientes. Isso conclui toda a informação que pode ser conseguida legalmente. Agora, é a hora das informações conseguidas ilegalmente. Taiyuki virou a página. Ao contrário da anterior, a tinta dessa era especial. 1. Isso desaparece quando é exposto ao ar. Ele só poderia ler isso uma vez. Taiyuki prestou atenção especial a cada palavra do relatório. O centro médico T era estritamente mantido em segredo. Mas a frequência de transplantes de órgãos era muito maior que a de qualquer outro hospital. Era como se o próprio centro médico T existisse apenas para trabalhar com isso. Taiyuki lambeu os lábios. Primeiro, vamos organizar isso. A primeira coisa que aconteceu foi o desaparecimento da atriz Ryu Myung-va. Depois disso, as crianças dos orfanatos começaram a desaparecer. E as crianças dos orfanatos de Seul começaram a desaparecer. E depois de algum tempo, seus braços e pernas foram encontrados decorando uma árvore. Parecia um horrível caso de assassinato acompanhado por mutilação. Desaparecendo com crianças. Exames médicos regulares. As pessoas ricas da China visitavam o centro para cirurgias. Um hospital especializado em transplantes de órgãos. Todas as peças do quebra-cabeça estavam aparecendo. Uma a uma.
Taiyuki subitamente se sentiu exausto. Se seu raciocínio estivesse certo, então este era um crime atroz, que sequer considerava as crianças como seres humanos. Em primeiro lugar, não é um caso de assassinatos seguidos por mutilação. Só está sendo manipulado para parecer isso. Um evento bizarro em que partes de bonecas decoravam uma árvore. Isso foi feito para parecer com um caso de assassinatos. Sequestro para tráfico de órgãos. Taiyuki encontrou a verdade sobre tudo. A polícia estava tentando pegar um assassino. Para fazer isso, mobilizaram uma investigação em escala nacional. No entanto, não conseguiram encontrar o culpado. Era natural, já que o assassino não existia. Esta era a razão pela qual isso não foi solucionado. O problema foi a lógica, já que a polícia tentou resolver da forma errada. Taiyuki pesquisou na internet com seu smartphone em busca de notícias. Foi fácil encontrar alguns artigos relevantes. Desde o início deste ano, o transplante de órgãos dos prisioneiros condenados à morte se tornou legalmente proibido na China. A China costumava tomar os órgãos de prisioneiros condenados à morte e vendê-los para pacientes que precisavam de transplantes. Ganhavam milhões de won por ano. No entanto, a história sobre violação dos direitos humanos foi tanta que isso acabou sendo proibido por lei. A comunidade médica chinesa mostrou que o número de pacientes que precisava de transplante de órgãos em seu país superava 300 mil todo ano. E que o número real de pessoas que conseguiam os transplantes sequer alcançava 10 mil. Além disso, a maioria dos que conseguiam órgãos dos prisioneiros condenados à morte. Mas agora isso era impossível. A demanda era enorme. Mas não havia o suficiente para todos. Então, o que aconteceria? Taiyuki de repente se lembrou de uma história de fantasmas que circulava pela internet. Havia um grande número de pessoas sem teto em uma estação. E alguns voluntários sempre levavam pão e leite. Mas na manhã seguinte, o lugar onde os todos deveriam estar foi encontrado vazio. Então, e se os órgãos fossem jovens e saudáveis? Havia também exames regulares para manter tudo da melhor forma possível. Na verdade, conseguiriam um preço melhor assim. Ugh! Taiyuki ficou enojado enquanto pensava nisso. As crianças eram órfãs. Não havia nenhuma família para chorar pelo desaparecimento. Ninguém iria procurar por eles. A polícia os daria como simples fugitivos e nem sequer iria investigar de forma adequada. Eram as melhores presas para um plano de tráfico de órgãos. Taiyuki lembrou das crianças que conheceu no orfanato Santa Maria. Havia um garoto que desenhava em tudo. Ele queria se tornar um artista algum dia. Algumas garotas também chegaram até mesmo a chorar depois de ganhar um vestido de Kang-suk, já que era a primeira vez que tinham ganho roupas tão bonitas. O centro médico T estava literalmente brincando com bonecas. Eles destruíram os braços das bonecas caras. Então, corrigiriam tudo com peças baratas. Uma coisa tão terrível ainda estava acontecendo em algum lugar. Fúria preencheu o olhar de Taiyuki. Seu Taiyuki colocou a máscara e se tornou o fantasma. O fantasma murmurou calmamente. Vou enfurecer Shokang-suk. Era vital que os órgãos para o tráfico estivessem frescos. Talvez muitos sobreviventes ainda estivessem sendo mantidos em cativeiro em algum lugar do centro médico T. Depois de salvá-los,
Esmagar o centro médico T. Desculpe. Mas vou acabar com esse caso. Não pretendo desistir. Ele prometeu salvar Kim Soo-bin. Ele também poderia conseguir uma grande recompensa solucionando isso. Este incidente seria a melhor chance para mostrar o fantasma para o mundo. Por tudo isso, esse era o fantasma. O deus do crime.